Espera aí, galera, que eu tô tentando aqui colocar o vídeo. Pronto, agora foi. Desculpem a demora, o aplicativo tinha travado, por isso que eu não entrei antes. Vamos começar a aula de hoje. O que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre os movimentos artísticos, tá? Desculpa o barulho também, que tá tendo obra aqui na casa vizinha, tá? Então, qualquer coisa, mandem no bate-papo se vocês não escutarem, eu repito, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre os movimentos artísticos, vamos falar sobre o futurismo que a gente falou em sala, porém hoje eu vou abranger mais a parte artística, não só a música, tá? Mas sim mais a pintura, o desenho. Eu vou falar sobre o que é o movimento artístico, como a gente pode dividir eles e vou citar alguns movimentos além do futurismo, tá bom? E hoje a gente também inicia o nosso tema da dança. Vamos falar do que é dança, como que ela é formada, tá bom? Qualquer dúvida, mandem no bate-papo como normalmente, tá, gente? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Ó, qualquer coisa, se tiver travando alguma coisa assim, vocês me avisem, tá? Porque o aplicativo tá travando um pouco hoje, tá bom? Ó, então vamos lá. Então, a gente vai falar sobre o que é o movimento artístico. Então, os movimentos artísticos são o quê? Tem estreita relação com a época e a cultura de cada país, ou seja, eles refletem a realidade do que está acontecendo naquele local, naquele momento, tá? Então, ó, são reflexos do que está acontecendo na sociedade e indicam novos caminhos para o pensamento humano. Alguns rompem barreiras territoriais e influenciam a arte de outros povos, ou seja, tem muitos locais que pegam influência de outros países, de outras culturas, para fazer a arte naquele local, tá? Somente tem alguns movimentos artísticos que têm influência de movimentos anteriores, né? Outros só têm sentido em seu contexto social. Alguns movimentos nascem como crítica à produção artística habitual, outros resgatam ensinamentos de antigos movimentos. Então, ó, os movimentos artísticos estão relacionados não só com a cultura daquele povo, com a cultura daquele país, mas também com algumas coisas sociais, o que acontece naquele momento. Tem alguns movimentos que estão relacionados, por exemplo, à política, tá, às guerras, então tem muito a ver do reflexo da realidade, o que acontece naquele momento, e também eles têm influência de outros movimentos antigos, né, acabam recriando as obras. E aí, ó, os movimentos artísticos, eles podem ser divididos em dois, tá? Eles podem ser divididos em arte acadêmica e arte de vanguarda. Vamos ver o que é cada uma para a gente começar a falar sobre cada uma delas, tá? Então, ó, a arte acadêmica, o que seria isso? É uma produção mais tradicional, tá? São as artes feitas nas escolas de arte. Então, elas tinham influência muito com o Renascimento, elas eram mais o reflexo da realidade, o que acontecia naquele momento, era algo mais tradicional. Então, ó, quando a produção artística segue regras ditadas por uma escola ou uma academia, de maneira alheia a novas concepções da arte, dizemos que se trata de uma produção acadêmica. As primeiras academias de arte surgiram na Itália, na cidade de Florença, tá? No século XVI, e visavam manter a tradição do estilo de arte desenvolvido no Renascimento. Por isso, em geral, o termo academicismo é usado para designar escolas que cultivam um tipo de produção artística em que existe um compromisso grande com a representação da realidade e a ligação entre arte, ciência e filosofia. Então, a arte acadêmica ela é muito ligada à realidade, ao reflexo do que acontecia naquele momento, tá? Então, e eram as artes que eram ensinadas nas academias de arte, nas escolas artísticas, tá bom? E aí vamos para as vanguardas. O que seria a vanguarda? A vanguarda está mais ligado com o rompimento dessa tradição, e são os movimentos mais atuais. As pessoas queriam revolucionar esses movimentos, não queriam mais o tradicional, e começaram a criar alguns movimentos, tá? Então, ó, quando a produção e o pensamento de um grupo propõe uma nova visão da arte, temos as vanguardas artísticas. Vanguarda é aquilo que está à frente. Vanguardistas são artistas que buscam inovar a arte e fazê-la avançar no tempo. O mesmo
mesmo adequá-la às mudanças do seu tempo. As vanguardas atuam de maneira semelhante à do universo político, geralmente possuem militantes ou seguidores e produzem manifestos em que expressam suas propostas. Ou seja, os movimentos vanguardas, eles tinham muitos seguidores e muitas pessoas copiavam aqueles movimentos e levavam a sério. Acabavam criando várias artes, né, várias obras de artes que ficaram conhecidas e ficaram registradas nesse mesmo movimento. Então, várias pessoas se envolviam com o movimento e levavam aquele movimento durante um bom tempo. O conceito de vanguarda depende da cultura e da região. As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos. Então eles quebravam totalmente essa tradição e criavam essas artes revolucionárias, essas artes modernas. Eles tentavam sair do tradicional e criar novos movimentos, no qual eles faziam isso para outras pessoas aderirem também e levar essa arte durante um bom tempo, tá? E a gente pode destacar nessa arte vanguarda o expressionismo, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo. São algumas, tá, que eu coloquei destacadas. Então, o dadaísmo e o surrealismo a gente viu ano passado. Eu vou revisar agora, eu vou falar um pouquinho sobre cada um para vocês lembrarem o que são, tá? Aí eu coloquei aqui um pouquinho de cada uma, tá? O expressionismo, ele possuía um caráter de vera subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar os problemas do ser humano. Ele era a expressão da parte mais pessimista do ser humano, tá? Então, a gente tem aí a reprodução do grito, então era algo mais trágico, tá? Que era expressado nessas artes. O surrealismo já tem a ver com o subconsciente, ele era o mundo fantasia, né? Era algo mais relacionado aos sonhos, então não tinha ligação com o mundo real. E o dadaísmo são a espontaneidade da arte, a liberdade de expressão, tá? Qual a diferença do surrealismo e do dadaísmo? O surrealismo está mais ligado a esse mundo fantasia, algo que não existe, tá? Algo criado dos sonhos, o subconsciente. O dadaísmo é você expressa a arte do jeito que você quer, então você expressa a arte de qualquer jeito, algo mais absurdo, tá? Algo mais irracional. E o dadaísmo e o surrealismo, eles se confundem muito. Então, tem muita gente que divide eles assim, mas as esculturas são mais ligadas ao dadaísmo e a parte de pintura é mais o surrealismo, porque esse negócio de irracional e fantasia acaba confundindo bastante, tá? Eu coloquei alguns exemplos só para vocês verem o que seria a diferença. E aí vem o fauvismo. Fauvismo é um estilo de pintura baseado mais nas cores intensas, cromáticas, simplificação das formas e utilização das cores puras. Quais são as cores puras? São as cores primárias. Então, eles usavam muito o amarelo, azul e o vermelho, tá? Além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais. Então, eles não queriam representar o real, o mundo real, então eles colocavam cores mais para chamar atenção, tá? Umas artes mais coloridas. E o cubismo tem a ver com geometrização da forma. Então, eles pegavam formas que existiam, só que eles geometrizavam aquilo, colocavam retas, né? Colocavam mais figuras geométricas para representar aquelas figuras. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. O que é abstracionismo? São desenhos que não tem nada a ver com formas que existam, tá? Então, eles são desenhos que não representam figuras nenhuma. Então, esse exemplo aí já é algo que tem a geometrização da forma, só que não tem o abstracionismo. Por quê? Ele está representando uma figura aqui, ó, tá vendo? Dá para você ver que é um coqueiro e tudo. Mas tinha uns quadros de cubismo que você não identificava qual era a figura que ele estava representando, tá bom? E aí vem o nosso futurismo, que é o que a gente está estudando mais esse ano, né? Então, como que surgiu esse futurismo, tá? Em 20 de fevereiro de 1909, foi lançado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, no jornal francês Le Figaro, um manifesto futurista, que foi aquilo que a gente leu na sala de aula, que o Juliano leu para vocês, que é algo bem extenso, tá? Este é o pontapé inicial para dar início à criação de um movimento de cunho artístico e literário denominado futurismo. Então, o futurismo surgiu desse manifesto futurista criado pelo Marinetti, tá? Em 1909. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês verem como que seria uma arte futurista. E aí, o que seria esse futurismo? Eles queriam romper a arte do passado, então eles
lembra que ele tem a ver com a arte vanguarda, que era você quebrar o que é tradicional? Então, eles queriam revolucionar, eles queriam criar algo mais liberdade de expressão, tá? Tanto é que o slogan deles era isso, ó, liberdade para as palavras, tá? Então, eles queriam se expressar de uma forma diferente. Então, ó, o futurismo caracterizou-se principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado. Eles queriam esquecer totalmente o passado e começar uma nova era, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia ao ponto de os mais extremos exaltarem as armas e a violência. Os integrantes desse estilo foram os grandes divulgadores do movimento, recorrendo a palestras e publicidade para dar visibilidade a esse estilo. Então, eles estavam muito ligados a essa parte da guerra, da violência. Até eles queriam esquecer totalmente o passado, criar uma nova era, mas eles queriam fazer uma arte que estava ligada mais a essa parte da guerra, tá? E aí, ó, interessante e legal vocês gravarem esse slogan aqui, ó, que tem muito a ver com o futurismo, né? Liberdade para as palavras. Eles não estavam nem aí com o que eles estavam falando, mas eles queriam se expressar de alguma forma. E aí eu coloquei algumas características que fica interessante para a gente falar sobre o futurismo, tá? Ó, então, o futurismo era a demolição do passado, então eles queriam esquecer totalmente o passado, valorizavam muito o desenvolvimento industrial e tecnológico, porque eles utilizavam as máquinas, né, os automóveis, para fazer os barulhos, para criar as músicas, então eles estão muito a ver com essa parte industrial e tecnológica. Desvalorização da tradição do moralismo, eles não queriam saber da tradição, não queriam seguir um segmento certo, eles queriam revolucionar, queriam fazer algo novo. Uso de onomatopeias. Onomatopeias são alguns barulhos que são feitos, tá, para representar algumas coisas. Então, eles usavam muito isso nas poesias. Propaganda como a principal forma de comunicação, então eles usavam muita propaganda para divulgar o movimento. Glorificar a guerra e a violência, então eles estavam sempre relacionados tudo à violência e à guerra, porque era uma época de guerra que eles estavam, na qual eles criaram esse movimento. Saudar os novos tempos das realizações científicas e industriais e valorizavam muito a tecnologia, essa parte dos estudos científicos e das indústrias. Gente, eu vou falando e vou passando o slide, porém, eu estou estudando uma maneira de deixar isso salvo para vocês, tá bom? Depois eu vou ver certinho se deu certo o que eu fiz, e aí eu passo certinho para vocês como vai funcionar, tá? Eu não sei se vocês já conhecem, mas tem no Google o Classroom, que aí você cria uma sala de aula e você consegue anexar algumas atividades lá. E aí eu tô criando isso e vou deixar disponível para vocês os slides para ficar mais fácil depois de vocês anotarem, tá? E aí todas as atividades que eu passar vou deixar disponível lá também, tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, as características da arte futurista relacionado à pintura, tá bom? Então vamos lá. O que seria as características? Eles tinham cores fortes, né, contrastantes. Então eles, tá vendo que eles usavam muitas cores puras, que são cores bem contrastantes, né? Amarelo, azul e vermelho. Tinha sobreposição de forma, que tinha a ver com o que a sobreposição de forma? Com a ideia de velocidade, tá? Então eles colocavam várias figuras sobrepostas para dar sensação de velocidade, como se as figuras estivessem se movimentando, tá? Ideia de movimento. Influência do cubismo e abstracionismo. Vimos que o cubismo está ligado ao quê? Geometrização das formas. Então, isso é outra característica que também pode colocar aí. É que como eu coloquei o cubismo, isso já caracteriza a geometrização das formas, tá? E o abstracionismo, tá vendo que tem figuras que eles não representam figura que existe, né? São traços aleatórios que eles criaram para dar essa sensação de movimento e criar esse desenho do futurismo, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, formas geométricas. Então, além de você geometrizar algumas formas que já existam, eles colocavam muitas formas geométricas para representar também, tá? Ó, aqui a gente dá para, eu vou falar um pouquinho desse daqui. Ó, e eles multiplicavam as linhas e detalhes para dar essa sensação também de movimento, de velocidade, tá? Ó, aqui eu coloquei alguns principais artistas, tá? Principais pintores da época. Então, ó, o mais famoso é esse daqui, ó, Giacomo Balla, tá? E Umberto Bassioni, Luigi Russolo, Gino Severini e Carlos Carrà. Essas são algumas artes que eles fizeram naquela época, tá bom? E aí eu vou falar sobre uma específica para ver como que ele criou essa arte, tá? Então, ó, Dinamismo de um cão na coleira, de Giacomo Balla.
tá? Essa figura é uma das principais do futurismo, tá? Então, ó, expressando a energia do movimento, o dinamismo de um cão na coleira, apresenta uma repetição dos elementos, por meio dessa repetição e de uma aparente simplicidade. O artista produziu de forma sublime e bastante inovadora, uma das mais emblemáticas obras de arte futurista. Então, ó, o que ele fez para representar que o cão estava na coleira andando? Ele copiou várias vezes, tá vendo? A mesma figura para dar essa sensação de movimento e de velocidade. Então, tá parecendo que realmente ele está se movimentando, tá? Então, eles faziam isso na arte futurista para dar essa sensação de movimento. Eles copiavam várias vezes a mesma figura, colocavam sobrepostos para dar essa sensação de movimento, tá bom? E aí eu coloquei outra aqui, ó, o despertar da arte. Ó, vamos ver. Aqui a gente falou mais sobre essa sobreposição de formas e movimentos. Aqui a gente já está ligado mais, não só com isso, mas também eles expressavam o que estava acontecendo naquela época, usando essas técnicas do futurismo. Ó. Então, o Despertar da Cidade, de Umberto Boccioni. Exposta em Milão, o Despertar da Cidade foi a obra que lançou a arte futurista, celebrando o progresso. Essa peça simboliza o caos, a mudança e a transformação. Então, o que estava acontecendo naquela época foi o que ele quis representar aqui. Porém, vocês veem que também os traços têm a ver com o movimento. Realmente parece que isso daqui, ó, os homens estão se movimentando, tá? O cavalo aqui também. Então, ó, representava muita guerra que estava acontecendo naquela época também, tá bom? E aí eu coloquei sobre o som, tá? Sobre a música futurista. O que era aquela música futurista que a gente viu? Então, a arte futurista relacionada à música, ela tinha um som de automóveis, os de onomatopeias, que eram os ruídos, o som das máquinas, sensação de velocidade. Então, lembra que a gente até comparou que foi a influência pela nossa música eletrônica, né, de hoje em dia. Então, porque usa mais batidas, usa mais ruídos, usa mais sons de máquinas na época, né? Porque hoje não usa, hoje é tudo eletrônico. Mas naquela época não, era realmente os sons da máquina, dos automóveis, então eles usavam isso para criar essas músicas, tá? E aí o principal autor das músicas era esse aqui, ó, Antônio Russolo. E aí a gente entra no nosso próximo tema, que é a dança, tá? Hoje, o que a gente vai falar sobre a dança? A gente vai falar sobre o que é a dança e como ela é feita, tá? Diferente do quando a gente estuda a fotografia, que a gente já começou pela história, hoje a gente vai falar como que a dança é feita, tá? Como ela é produzida. E aí, pra semana que vem, a gente fala sobre a história da dança e seus estilos, tá bom? Para a gente saber como que funciona, porque para você criar uma dança você tem todo um contexto, tá? Por que eu tô falando sobre a dança? A gente saiu do futurismo e veio entrar na dança. A gente entrou nos movimentos artísticos, eu expliquei sobre o que é arte acadêmica e arte vanguarda, vocês conheceram alguns movimentos, tá? Só que a gente tem que continuar nessa parte de modalidades. Lembra que o ano passado a gente estudou sobre o teatro, a fotografia, tá? Esse ano a gente viu sobre a música e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dança. Então, conforme o ano for passando, a gente vai conhecer algumas modalidades e eu vou falar sobre alguns movimentos dentro dessas modalidades. Então, a gente saiu da música, falando sobre alguns movimentos, tá? Eu falei principalmente do futurismo, que tem a ver com a música, só que aí eu já liguei algumas artes, a arte acadêmica e a arte vanguarda. Então, vamos falar da dança, e depois da dança a gente leva a outras modalidades e a outros movimentos, tá? Eu vou passar para vocês, depois, daqui um tempinho, essa linha do tempo dos movimentos, para vocês entenderem de onde veio e como surgiu esses principais movimentos artísticos, tá bom? Então, vamos lá. A dança é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, que a gente já viu o que é ritmo, né? Em geral, o som da música é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Então, a gente já viu sobre o teatro, a gente já conheceu a música, então a gente vai encerrar essas artes cênicas com a dança, tá? Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, coreografia, ou improvisados, que é a dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Então, a gente pode usar essa parte de expressão para expressar nossos sentimentos através da música, ou a gente também pode dançar só para se divertir, tá? E a gente tem também a dança relacionada a essa parte profissional, que é a parte de apresentações, que tem gente que ganha muito dinheiro com isso também. Enquanto a arte, a dança se expressa por meio de signos de movimentos ou
com ou sem ligação musical. Entende? Tanto a gente pode dançar através da música, como a gente pode dançar sem música alguma e dançar aleatório só para mexer o corpo e expressar, tá? Para um determinado público. Então, vimos o que significa a dança. Agora vamos ver como que ela pode ser dividida. Ela tem alguns elementos principais, tá? Que é o quê? O movimento corporal, o espaço e o tempo. Então, a dança se divide em 3 elementos: movimento corporal, espaço e tempo. Vamos ver o que vai ser cada um desses elementos, tá bom? Então, o que seria esse movimento? O movimento corporal é o estudo do movimento corporal. O quê? O movimento corporal é a parte que a gente se mexe, se expressa, tá? Usando o tempo e o espaço. Sempre o movimento corporal vai estar ligado ao tempo e espaço, porque a gente tem que saber como utilizar essa parte de tempo e espaço para começar a ver quais os movimentos que a gente vai começar fazendo nessa parte de expressão. O movimento corporal está relacionado aos tipos de passos da dança, por exemplo. Saltos, giros, tá? E aí, dentro da dança, tem alguns nomes específicos para cada passo, para cada coisa que vai fazer de expressão, tá? De movimento. Então, isso a gente também vai ver. Eu não vou explicar qual é cada passo, porque é muita coisa para explicar aqui, até porque a gente não está numa escola de dança, a gente vai falar só por cima do movimento, tá? Do que é uma modalidade de dança. E eu vou explicar um pouquinho o que tem a ver o movimento corporal, tempo e espaço, tá? Então, aqui eu coloquei alguns movimentos que seriam para representar, para vocês entenderem. Aqui é uma bailarina dando um giro, tá? E, o que seria a parte do espaço? O espaço, vocês já pensaram que seria o espaço físico, né? Mas não é só isso que conta. O que seria a exploração do espaço? Onde eles vão se movimentar, se é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, tá? Então, é a parte de direção. Então, o elemento dos espaços é direção, dimensão, nível e extensão. O que seria isso? Interno, externo, público e privado. Então, tem a ver com o espaço físico, porém não só com isso. Tem a ver mais com movimentos. Para qual lado eu vou me movimentar? Então, relacionando o entendimento do corpo e ambiente, dentro do espaço, estudamos as direções cima, baixo, lado, frente, trás, diagonais, dimensões pequeno, médio e grande, níveis baixo, médio e alto, extensões perto, médio e longe. As conexões se estabelecem com o ambiente, podendo ser vista como relação de compartilhamento e troca. O que tem a ver a parte do espaço com o ambiente? Porque você tem que saber qual é o tamanho do seu espaço, qual é o ambiente que você está, para saber como que você vai utilizar esse espaço. Então, você tem que saber o ambiente que você está, para saber quais os passos que você vai utilizar nesse espaço que você tem. Se você tem um ambiente menor, você tem que fazer movimentos e passos menores para ocupar esse espaço que você tem, tá? Então, por exemplo, aqui, tem alguns tipos de espaço que vocês podem fazer, alguns movimentos. Frente, trás, lado esquerdo, lado direito, diagonal direita alta, diagonal direita esquerda alta, diagonal esquerda baixa, diagonal direita baixa. Então, ele está dividido em direção, dimensão, nível e extensão, tá? E aí vem a percepção do tempo. O que seria isso? O tempo tá dividido em contrastes e contratempo, tá? Então, o contraste tá relacionado ao quê? O ritmo e a duração. Então, ele tem que saber o ritmo, tem que saber a duração da música para começar ter o contratempo. Ele tem que saber como que é, se é rápido, se é médio, se é lento. Então, o que seria o contratempo? O contratempo é quando a gente começa a contar dentro da música, dentro do ritmo, para começar a bolar os passos. Por exemplo, na hora que a gente faz uma coreografia, a gente começa a falar 5, 6, 7, 8, 1, 2. Então, é mais fácil de você começar a colocar a coreografia dentro da música. Quando a gente já sabe o ritmo e a duração da música, a gente sabe qual é o ritmo e sabe qual é a extensão, se é longa ou curta a música, e a gente começa a ver o contratempo. Vai ser uma contagem mais rápida, uma mais lenta, tá? Uma mediana. Então, tem a ver muito com isso, tá? Além dessas características do tempo, tende-se a atenção ao tempo presente como fundamental para o estudo da dança. O corpo precisa estar aberto às mudanças decorrentes do tempo em diferentes momentos. Então, você tem que estar atento ao tempo, atento a essa parte do ritmo e da duração, para você
não perder isso no meio da música e acabar perdendo os passos, tá? Então, os elementos principais do tempo é o contraste e o contratempo. E aí a gente separa assim, ó. Eu coloquei aqui já alguns nomes de passos, só que eu não vou falar um pouco sobre eles, tá? Só para vocês saberem como seria separado. Então, o movimento ele se divide nesses tipos de expressão, tá? Tipos de passos. O espaço ele está separado em níveis, dimensões, direção e deslocamento. E o tempo, rápido, moderado e lento. Só muda algumas palavras, mas significa a mesma coisa, tá, gente? Lá estava escrito extensão, se eu não me engano, mas deslocamento também é a mesma coisa, tá? E aqui era médio, está escrito moderado. Então, só mudou a palavra, mas significa a mesma coisa, tá? Então, a gente aprendeu que a música a gente divide movimento, espaço e tempo. E aí, o movimento sempre está ligado ao espaço-tempo, porque você tem que saber o ambiente que você está, tem que saber como você vai utilizar os movimentos, e você tem que saber também o ritmo da música, o tempo, para começar a contar o contratempo, tá bom? Vocês estão com alguma dúvida em relação ao que eu falei hoje sobre a arte acadêmica, sobre a arte vanguarda? Tem alguma dúvida sobre isso? Para a gente começar a falar e aí eu não parar, tá? E aí, ó, tem alguém que tá mandando uma pergunta, tudo certo, né? Então vou continuar, tá? Qualquer dúvida no final eu tiro, tá bom? E aí, para criar uma dança, a gente precisa de duas coisas, tá? Tem duas etapas. A gente tem a coreologia e a coreografia, tá? Então, qual a diferença dessas duas? Vamos ver um pouquinho sobre elas. Então, o que seria a coreologia? A coreologia, ela tá ligada como se fosse uma partitura de uma música, só que a gente tem a partitura da dança. Então, a gente seria o quê? A escrita da dança. O coreólogo, que é quem é chamado quem faz isso, ele escreve a dança, tá? Num papel. Então, ele cria essa coreografia no papel, tá? Então, isso é chamado de coreologia. É a escrita das danças, que pode ser um pentagrama ou uma partitura. Ou em símbolos próprios, né? Então ele pode criar desenhos para representar esses movimentos, tá? Que ele criou para essa dança. Então, prova da metodologia, por exemplo, toda língua artística possui elementos estéticos específicos, assim como nas linguagens das artes visuais, do teatro e da música. A gente viu que tem uma etapa para fazer a arte, né, para fazer a música, por exemplo. A linguagem da dança também possui seus códigos fundamentais. Então, o nome do profissional é coreólogo, tá? Então, o coreólogo está responsável pela escrita da dança. Então, ele que cria toda essa parte de dança. Isso ele vai colocar no papel primeiro para depois passar para o coreógrafo, tá bom? Então, ó, vocês até nunca tinham pensado nisso, né? Antes de eu começar a estudar sobre a arte, eu não sabia que existia um coreólogo. Eu sempre pensei que existia só um coreógrafo que ia lá e criava dança. Mas não, na parte profissional, tá? Vamos dizer assim, não vamos pensar em nós, né? Meros humanos que não trabalhamos com isso. Vamos pensar em quem trabalha com isso. Ele tem um coreólogo que cria a dança, que coloca a dança escrita, né? Num papel, e aí depois ele passa para o coreógrafo, tá? Que é a outra parte. Então, o coreógrafo, ele tira aquela escrita da dança no papel e ele transforma essa coreologia em uma coreografia, que é a arte da composição estética dos movimentos. Então, ele relaciona a parte de escrita da dança com a parte dos movimentos corporais, da expressão, tá? Cuja origem se dá quando surge a necessidade de apresentar uma ideia ou sentimento ao público. Então, o coreógrafo é quem coloca o sentimento dentro daquela coreografia, tá? Então, ele transforma a coreologia em uma coreografia e colocando sentimentos como forma de expressão, tá? Então, através de movimentos corporais expressivos, passando de ritualísticos para cênicos ou espetaculares. A arte de coreografar se desenvolveu paralelamente com a arte teatral, quando vai deixando de ser um ato de catarse e de elo com o divino para servir de diversão e propagação cultural. Então, a coreologia estava muito relacionada a essa parte ritualística antigamente, tá? E a coreografia mais essa parte de diversão. Então, o coreógrafo, ele transformava a parte escrita na parte de expressão corporal. Então, ele colocava o sentimento, ele que faz acontecer toda a coreografia, toda a dança, tá? Então, é difícil, é diferente do coreólogo, que ele somente escreve, ele pensa na dança e ele
coloca ali os símbolos, os movimentos para representar. Só que quem realmente vê se realmente aquela coreologia deu certo é o coreógrafo, porque ele está fazendo na prática, entendeu? Ele vai colocar aqueles movimentos dentro daquela música e vai ver se realmente combinou, se realmente aconteceu. Então, ele também pode mudar algumas coisas que o coreólogo fez. Ele está responsável por transformar a parte escrita na parte de expressão corporal. Então, ele pode mudar aquela coreologia na hora de transformar em coreografia, tá? Porque ele que vê essa parte de contratempo, de tempo, vê se realmente vai bater com a música. E aí, ó, na próxima aula, a gente vai falar sobre a história da dança e os estilos da dança, tá bom? E aí eu já vou falar sobre alguns movimentos artísticos que também têm relação com essa parte de dança, tá? Então, ó, vocês estão vendo que além das modalidades artísticas, a gente também está começando a ver alguns movimentos artísticos também, tá? Para já relacionar com essa parte de história da arte, tá? Porque o ano que vem, no terceiro ano, vocês vão estudar muito isso. Toda a história da arte. Então, eu estou revisando um pouquinho agora, estou falando um pouquinho, mas ano que vem vocês vão estudar mais a fundo relacionado a isso, tá bom? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Hoje, o que eu quero como atividade de vocês? Eu vou pedir que vocês façam um desenho, tá? Mas usando como relação a dança e o futurismo. Vamos dizer assim, vamos fazer uma composição, pensando num desenho que represente a dança, tá? Porém, pensando na arte futurista. Como que seria essa arte futurista? É uma arte que ela tem a sensação de movimento. Então, uma arte que sobrepõe as formas. Então, eu vou pegar um desenho que simboliza a dança e vou sobrepor esse desenho, esse mesmo desenho, várias vezes, para dar a sensação de movimento, a sensação do futurismo, tá? Então, vocês vão relacionar uma coisa ou outra. Vão pegar um tema de futurismo que a gente estudou, que aí você vê as principais características do futurismo, como você pode representar, e vão pegar um símbolo que represente a dança, tá? Vamos misturar esses dois temas que a gente estudou hoje. Pensando que o futurismo, ele usavam cores contrastantes. Então, vocês têm que pensar nas cores em contraste. Quais cores que chamam mais atenção? São as cores puras. Porém, eu também posso pensar nas cores complementares. Lembra que o ano passado, se eu não me engano, eu falei um pouquinho para vocês que a gente tem as cores complementares. Então, as cores complementares do amarelo, por exemplo, é o roxo, do vermelho é o verde, do laranja é o azul. Então, a gente pode usar essas cores complementares para contrastar no desenho. Lembra que as cores complementares são cores contrastes, cores que se destacam ao lado uma da outra, tá? Então, vocês vão utilizar na composição um símbolo da dança, usando a técnica da sobreposição de formas, geometrização de formas e usando em cores contrastantes, tá? Isso vocês vão fazer ou numa folha à parte, ou quem já tiver caderno de artes, faz no caderno de artes, tá? Eu vou vistar quando voltar às aulas, porém, como eu tô montando essa parte de classroom, que é onde eu vou deixar as atividades e o slide lá dá para vocês anexarem as atividades que vocês fizerem. Então, assim que eu fizer essa parte, que eu mandar para vocês o link, aí vocês, quando fizerem essas atividades, vocês colocam lá na anexão para mim ver, tá bom? Como a gente não sabe quando vai voltar às aulas, então uma parte da gente ter essa troca de comunicação, não só eu falando, mas como vocês também se expressando. Tá, gente? Espero que tenham gostado da aula. Desculpa ela demora porque o aplicativo deu problema, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouco o que eu quis dizer, tá? Eu vou tentar anexar logo esse slide para deixar já para vocês começarem a anotar no caderno quem não conseguiu, e vou tentar também anexar já os anteriores, tá? Porque eu sei que tem muita coisa nos slides e vocês não conseguem anotar no momento, tá bom? Gente, até a próxima aula, espero que tenham gostado. Tô com saudade de vocês. Um beijão. Tchau, tchau.